Eu quero convidá-lo nessa noite a abrir comigo a palavra de Deus, lá no livro de Josué, no capítulo de número 23. Nossa mensagem será fundamentada do versículo 6 até o versículo 11, mas nós leremos a partir do versículo 1, para que entendamos bem o contexto do texto que estamos lendo. Então abra comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 23. Nós vamos ler a partir do versículo 1, mas a exposição será feita a partir do versículo 6. Do versículo 6 ao 11. Assim diz a palavra do Senhor. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Oremos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos deu o livramento. O Senhor é o Deus que nos dá o sustento. O Senhor é o Deus que nos dá a vitória. Ó Deus maravilhoso. Agora fala o nosso coração. Ó Deus, nos relembra da Tua salvação. E nos mostra, Deus, quais os mandamentos nos queres dar. E, ó Deus, Tu nos deste o Teu Espírito, e é por causa da Tua graça e do poder do Teu Espírito, da nova natureza que nos deste, por causa da grande salvação que recebemos, só por eles poderemos obedecer os mandamentos da Tua palavra. Então fala conosco, Deus, nesta noite, nos edifica, nos anima, nós oramos clamando em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estão aqui podem sentar-se. Santos irmãos e irmãs, um dos personagens que eu mais admiro nas Santas Escrituras é Josué. Josué no Antigo Testamento é alguém que tipifica o Senhor Jesus Cristo, porque ele é o general vencedor que dá possessão ao povo de Deus na terra prometida. Tanto Cristo, que é o nosso supremo comandante, que com sua morte na cruz derrotou o pecado, derrotou a morte, derrotou o inferno e derrotou o diabo. Subiu aos céus, está à direita de Deus e já nos dá possessão da vida eterna e nos dará possessão do seu reino celestial quando voltar para estabelecer todas as coisas. E Josué foi um homem que presenciou grandes fatos da história do povo de Deus. Josué viveu 40 anos como escravo no Egito. Então ele sabia muito bem o que era ser oprimido e o que era ser um escravo. Depois ele presenciou a grande libertação que Deus trouxe através de Moisés, confrontando o faraó, ferindo o Egito com 10 grandes pragas, abrindo o Mar Vermelho e libertando o seu povo de maneira gloriosa. Mas Josué, nos próximos 40 anos da sua vida, vivenciou o deserto. Ele foi um dos espias que foi à terra prometida, e somente ele e Calebe não se revoltaram contra Deus. 10 espias não confiaram no Senhor e disseram que seriam mortos pelo inimigo. Mas Josué e Calebe disseram: se o Senhor nos entregar esse povo, nós os devoraremos como pão. E toda aquela geração morreu no deserto. Daquela geração só ficaram Josué e Calebe. Todos os que tinham mais de 80 anos, quando eles entraram na terra, já estavam mortos. Somente Josué e Calebe prevaleceram, porque eles foram fiéis ao Senhor. E Josué foi o grande comandante da conquista da terra.
Ele derrotou mais de 31 reis. E ele conquistou toda a região que o povo de Deus precisava conquistar. Mas os israelitas não eliminaram todos os inimigos que estavam dentro de suas possessões. E Josué então veio a falecer com 110 anos de idade. E nesse texto nós já o encontramos bem velhinho. E ele convoca então todos os anciãos de Israel, todos os seus juízes, todos os seus oficiais, todos os homens. E ele diz a eles que eles são testemunhas de como Deus, poderosamente, havia dado aquela terra ao seu povo em possessão. Josué relembra os atos salvadores de Deus. Ele relembra que as grandes conquistas recebidas por Israel não vieram da sua capacidade estratégica como general, mas vieram da mão do Senhor. E o povo só foi liberto no Egito, o povo só venceu o deserto e só venceu os seus inimigos, porque Deus deu vitória ao seu povo. E agora Josué diz que está velho, e Deus vai dar poder ao povo para vencer os inimigos que ainda faltam. Meus queridos amigos e irmãos, nós precisamos entender que se nós estamos aqui, também é somente por causa dos atos do Senhor. É porque Cristo desceu da glória e homem se fez. E ele foi um homem obediente à palavra até o final. E foi cravado na cruz em meu lugar, e ressuscitou, e porque todos nós cremos nele, nós recebemos a vida eterna que ele dá como presente de graça para todo aquele que nele crê. Nós não poderíamos nos salvar, nós só recebemos a salvação por causa da obra do Senhor. E agora então Josué diz a eles no versículo 5, o Senhor vosso Deus afastará essas nações de vós e as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Josué diz, o Senhor vai abençoar vocês, Ele vai abençoar a vossa jornada, Ele vai dar-vos as conquistas que vocês tanto esperam. Mas para receberem essas conquistas, vocês precisam estar dispostos a seguir as ordens do Senhor. E para isso então, Josué nos apresenta os imperativos de uma vida abençoada. Você precisa se lembrar que foi salvo pela graça, que não existe nada que você pudesse fazer para salvar a você mesmo, e não existe nada que você possa fazer para ter direito de entrar na presença de Deus. Isso foi graça, isso foi um presente, a vida eterna veio de Deus e ninguém a tira de você. Mas agora que você tem comunhão com o Senhor, já tem seu lugar garantido nos céus, é a habitação do Espírito Santo, e tem de graça a vida eterna, você precisa viver uma vida abençoada nesse mundo. E esses imperativos dados ao povo de Israel, são imperativos dados a mim e a você, que também recebemos de graça a salvação em Cristo Jesus. O texto nos apresenta então os imperativos de uma vida abençoada. O primeiro deles é, obedeça ao Senhor. O versículo 6 diz, esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. O texto é muito claro, amados irmãos. O povo de Deus que é salvo tem que se esforçar muito, tem que transpirar, tem que usar toda a sua força para obedecer o livro da lei de Moisés. Era toda a palavra de Deus que eles tinham naqueles dias, o Pentateuco. Eles tinham que se esforçar para guardar, para cumprir, para não se apartar dela nem para a direita, nem para a esquerda. Ao dizer isso, Josué se lembra daquilo que Deus disse a ele no dia em que o chamou para ser o líder do povo de Israel. O Senhor disse a ele em Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para fazer de segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué só está compartilhando com o povo o segredo que Deus compartilhou com ele. Para ter uma vida abençoada, você precisa se esforçar para obedecer à palavra de Deus. Relembrando, Deus não te salva e nem te aceita pela sua obediência, mas a sua obediência revela aos olhos do mundo que você foi salvo e que você ama o Senhor. E quando você ama o Senhor, você não quer desagradá-lo. Então, meu irmão, tome uma decisão na sua vida. Se você foi amado pelo Senhor e Ele deu o Filho dele na cruz por você, obedeça ao Senhor. Não obedeça somente por medo da disciplina, mas obedeça porque você o ama. Querido amigo e irmão, eu sou o pai
e dou muitas instruções aos meus filhos. E eu fico muito mais feliz quando eles me obedecem por amor. E eles podem dizer: papai, eu me senti tentado a fazer tal coisa, mas eu não fiz porque eu sabia que eu ia entristecer ao meu papai, que me ama, que me dá tudo, que luta por mim, que cuida de mim. Se eles fizerem assim, o meu coração vai transbordar de alegria. Mas ainda que eles não façam assim, se eles obedecerem por temor à disciplina, eu louvarei a Deus porque eles ficarão livres da ira da transgressão. Mas o melhor da obediência não é obedecer exteriormente, é obedecer de coração. É como aquele menininho que estava brincando no chão e a mãe mandou sentar na mesa para almoçar. E aí, então, ele estava brincando no chão, a mãe: senta na mesa, menino. E ele: não, mamãe, estou brincando. Senta na mesa, menino. Não, mamãe, estou brincando. E a mamãe: senta na mesa, menino. E aí, então, a mamãe pegou o chinelo: senta na mesa, menino. E ele, emburrado, sentou na mesa. Ele falou assim: por fora eu estou na mesa, mas por dentro eu estou no chão. Pecador miserável. Muitas vezes você obedece desse jeito, mas nós temos que obedecer de coração, porque o Senhor nos amou e deu seu Filho na cruz para nos salvar. Primeiro imperativo de uma vida abençoada: obedeça ao Senhor. Segundo imperativo de uma vida abençoada: fuja da idolatria. Fuja da idolatria, diz o texto. Para que não, versículo 7, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Irmãos, o primeiro mandamento que Deus deu ao seu povo, por meio de Moisés, é: não terás outros deuses diante de mim. E esse primeiro dos 10 mandamentos ainda serve para todos nós hoje, porque a lei cerimonial de Israel já não vale mais para nós. Nós não fazemos sacrifícios. Nós também não seguimos as leis civis de Israel no Antigo Testamento, porque nós não somos da nação de Israel do Antigo Testamento. Mas a lei moral, resumida nos 10 mandamentos, amados amigos e irmãos, é para todos nós cristãos. É um paradigma para nós. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E Martinho Lutero dizia muito bem que você, quando quebra qualquer um dos outros 9 mandamentos, é porque em primeiro lugar você colocou alguma coisa no lugar de Deus. Portanto, Josué ensina os judeus a serem um povo abençoado, os israelitas, irmãos, dizendo a eles: fuja da idolatria. Ele diz a eles que eles não têm que se misturar com aquelas nações que ficaram entre eles. Eles não mataram todos os inimigos, eles dizem: não se misturem com eles, ou seja, não casem vossas filhas com os filhos deles. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, eles não deveriam nem falar o nome dos deuses deles. Nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. E todos nós sabemos, irmãos, que o grande problema da nação de Israel foi que ela se prostituiu. E quando ela se afastou de Deus, os israelitas casaram seus filhos com os filhos das outras nações. O próprio rei Salomão, que começou com muita fidelidade, depois, quando se casou com mulheres estrangeiras, depois de ter edificado a casa de Deus e suas próprias casas, edificou altares a ídolos em Israel, e até em Jerusalém, amados irmãos, ele edificou lugares de adoração para falsos deuses, e traiu o Senhor, e por causa disso o seu reino se dividiu. Nós devemos fugir da idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Talvez você me diga: reverendo, isso é fácil. Eu não tenho imagem dentro da minha casa. E até uma criancinha sabe que nós não devemos nos ajoelhar diante de uma imagem. Esses dias eu perguntei para a Daniela lá em casa o que ela achava de adoração de imagem. Ela falou assim: papai, adorar uma imagem é uma grande bobeira, porque a pessoa está ali adorando aquele boneco, ela falou daquele jeito, e o boneco não pode fazer nada. Ela ora e o boneco não responde. Minha filha de 5 anos sabe disso. Mas quando você coloca qualquer coisa, qualquer desejo, qualquer projeto no lugar de Deus, qualquer filosofia deste mundo, você está idolatrando.
O texto diz que eles não deveriam se juntar com aquelas nações, não deveriam mencionar os seus deuses, não deveriam servi-los, não deveriam adorá-los, porque assim eles seriam destruídos, irmãos. Mas nós muitas vezes estamos na igreja todos os domingos, mas colocamos, queridos irmãos, o nosso sucesso no lugar de Deus. E quando você coloca o seu sucesso em primeiro lugar, isso é uma grande idolatria. Quando você coloca a sua vida e a sua segurança financeira em primeiro lugar, você coloca a sua segurança nas riquezas dos seus bens, isso é idolatria. Quando você coloca a sua alegria nos prazeres sexuais mais do que em Deus, e pecando fora do casamento, querido amigo e irmão, você está adorando um Deus falso, e tudo isso vai destruir a sua vida. Quando você deixa a inveja assolar o seu coração, é por causa da sua idolatria. Querido amigo e irmão, existe alguma coisa ocupando o lugar de Deus na sua vida? Um dos livros mais impactantes que eu já li se chama Deuses Falsos, de Timothy Keller. Sem sombra de dúvidas, é um dos melhores livros que eu já li. E Timothy Keller conta que na época em que a Bolsa, em 2008, quebrou, amados amigos e irmãos, a Bolsa de Nova York, por causa daquela grande crise imobiliária, aquela grande crise internacional, grandes investidores do mundo tiraram a sua vida, suicidaram-se, cortando seus pulsos ou enforcando-se em suas grandes mansões, porque o Deus dinheiro tinha acabado e eles tinham colocado a sua segurança no Deus dinheiro. Quando você bota a sua segurança no Deus dinheiro, quando ele acaba, você fica louco, você entra em desespero. Quando você coloca uma pessoa no lugar de Deus, e aquela pessoa não suporta a adoração, e ela engana você, ela mente para você, ela te trai, você perde o chão em que pisa, você perde a razão de viver. Quando você tem um projeto de sucesso e realização pessoal, e alguém se coloca diante de você, e aquele é o objetivo último da sua alma, você quer enforcar aquela pessoa, porque você está ocupado com a glorificação de si mesmo. Meu irmão, fuja da idolatria, em nome de Jesus. Se você entende que nunca ninguém te amou como o Senhor, e que o Senhor é o maior amor da sua vida, então você vai viver para a glória de Deus. Você vai desfrutar de bons relacionamentos, você vai usar os recursos financeiros que Deus te dá para o teu sustento, para servir a igreja, o reino, para cuidar de outros e para abençoar a tua família. Você vai, nos seus relacionamentos, não tirar a sua identidade deles ou o seu valor como pessoa deles, mas os seus relacionamentos serão a oportunidade para servir e revelar a graça e o amor de Deus através deste relacionamento, cuidando daqueles que Deus confiou a você e sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. Nós só podemos amar uma pessoa corretamente, amar os dons que nós recebemos, os talentos, as bênçãos, os cuidados e as habilidades, somente quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Portanto, meu irmão, se você quer ter uma vida abençoada, fuja da idolatria. Peça perdão ao Senhor se você tem colocado qualquer coisa, pessoa, ou bem, ou a si mesmo no lugar do Senhor nessa noite. E diga: Senhor, eu me arrependo deste pecado, e peço ao Senhor que me deixe entender o tamanho do teu amor por mim, e este amor libertador, mesmo que eu não te considerasse, tu deste a vida por mim, Jesus, e me amaste, e pagaste o meu pecado na cruz. Que este amor impacte tanto a minha vida, a ponto de que eu não ame a ninguém e a nada mais do que o Senhor. Que Jesus seja hoje, amanhã e para sempre o maior amor da tua vida. Fuja da idolatria, em nome de Jesus. Mas o texto nos apresenta um outro imperativo de uma vida abençoada. O primeiro é: obedeça ao Senhor. O segundo é: fuja da idolatria. Mas ao olhar para o texto, o terceiro imperativo de uma vida abençoada é: apegue-se ao Senhor. Apegue-se ao Senhor. Versículo de número 8 diz: mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Querido amigo e irmão, o Senhor quer ter um relacionamento vivo e pessoal conosco. Nós, protestantes, irmãos, louvamos a Deus por uma doutrina maravilhosa chamada justificação pela graça mediante a fé.
E essa doutrina ensina que Cristo pagou a nossa dívida e que quando nós cremos nele, ele nos dá de graça, amados irmãos, a bênção da salvação. Isso significa que nós somos declarados justos no tribunal de Deus e nós não devemos mais nada em nossa conta, pelo contrário, tudo que Cristo conquistou é colocado em nossa conta. E nós muitas vezes felizes com a justificação pela fé dizemos, estou perdoado, glória a Deus, aleluia. Mas perdemos a bênção de entender que nós somos justificados para que nos relacionemos com Deus. E é por isso, amado amigo e irmão, que você precisa entender que Deus te adotou. A bênção da adoção ensina que Deus nos adotou como seus filhos. Ah, querido amigo e irmão, Deus só tem um filho que é eterno, infinito e imutável, que é Jesus. Todos nós éramos criação e criatura de Deus. Mas quando nós cremos em Cristo Jesus, Deus nos adota e nos ama como Ele ama o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, quando você entende que recebe a bênção da adoção, não só da justificação, você então entende o amor de Deus para com você. E você então reconhece que Deus é o seu Pai. Hoje eu conversava com a Daniela lá em casa à tarde, quando nós tomávamos o lanche, e explicava para ela como é que fala algumas coisas em algumas línguas. Ensinei para ela como era papai em coreano, como era em hebraico, e falei com ela daquele texto lá de Romanos, em que Paulo nos diz que por causa do Espírito Santo nós recebemos a adoção e chamamos Deus de Abba. Como ela fala, papai, você é meu papai. Eu falei, Deus é o nosso papai. Nós podemos chamá-lo de papai. E se nós amamos esse pai, nós vamos nos apegar a ele. Nós vamos nos aproximar dele. Nós quereremos estar na presença dele em oração. Nós quereremos conversar com ele. Nós desejaremos ouvir o que ele tem para falar conosco. Nós buscaremos a sua face. Observe bem uma criança pequena. Ela fica rodeando o pai e a mãe o tempo todo. Ela fica querendo conversar com o pai, principalmente as meninas. Elas ficam inventando histórias para ter algum relacionamento conosco. Porque elas amam estar na presença do papai e da mamãe. Se nós entendemos o amor de Deus, que cuida de nós, que deu seu Filho para nos salvar, que nos adotou, que nos fez filhos dele, nós nos apegaremos ao nosso Deus. Nós invocaremos a sua presença. Nós buscaremos a sua face, nós desejaremos ter comunhão com Ele. Ah, querido, busque o Senhor de todo o seu coração, invoque a presença do Senhor. O Senhor quer ter um relacionamento vivo e pessoal contigo. Ele não vai dividir o lugar dele na tua vida com ninguém. Então invoque ao Senhor, conte para o Senhor o que passa no seu coração. Adore a Deus na beleza da sua santidade por quem Ele é. Louve-o por tudo aquilo que Ele tem feito por você. Confesse a Ele os seus pecados e converse com o Senhor, se aproxime dEle, apegue-se a Ele. Ele quer ter um relacionamento vivo e pessoal com você. Ele fala contigo neste livro e você fala com Ele na adoração e o adora com os cânticos. Você está apegado ao Senhor? Ah, querido amigo e irmão, nós devemos buscar a presença do Senhor. Nós devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis, lá em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque ao Senhor de todo o teu coração, e você vai ser achado por Ele, vai desfrutar da sua presença. Quando eu era pastor no Chile, havia uma canção maravilhosa que eu gostava muito, cantada por Jesus Adriano Romero e também por Marcos Witt. Ela dizia, cedo eu te buscarei, de madrugada me aproximarei de ti, minha alma deseja e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro tu tens sido, na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Sim, tua destra me tem sustentado.
Apegue-se ao Senhor. Cante a Ele o seu amor. Louve-o, porque nunca ninguém te amou como Deus Pai, que te adotou. Nunca ninguém te amou como Deus Filho, que te salvou. Nunca ninguém te amou como Deus Espírito Santo, que a tua vida selou e em ti habita até o dia de hoje. Apegue-se ao Senhor. Essa quarentena veio para que você aprenda a se apegar ao Senhor. Então invoque a sua presença. Ore ao Senhor, busque a sua face, diga: Deus, deixa-me conhecer-te mais, em nome de Cristo Jesus, amém. Mas há outro imperativo, pastor, há outro ainda outro imperativo de uma vida abençoada. E o próximo imperativo, irmão, de uma vida abençoada é: agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. O versículo 9 diz: pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Aqui Josué está ensinando o povo a reconhecer as grandes obras de Deus a seu favor. E quando nós reconhecemos o que Deus faz, a nossa atitude é agradecida. Josué diz a eles: o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. As nações mais fortes do que eles foram vencidas por eles. E o texto é claro, amado irmão, dizer: e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. O que Josué está dizendo é que aquele povo é vitorioso porque Deus lutou as lutas deles. Deus agiu em favor deles, Deus não os abandonou, o Senhor manifestou a bênção, e eles precisam reconhecer isso. Então quando Deus age a seu favor, Deus deu Cristo na cruz em teu lugar, Deus perdoou os teus pecados, Deus te ressuscitou na alma, Deus te declarou justo no tribunal dele, Deus te deu um lugar para você se sentar no céu, você tem livre acesso à presença de Deus, você é filho adotado, o Espírito Santo habita em você, o Senhor diz que nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, agradeça. Seja agradecido. Não é possível que uma pandemia tire a gratidão do seu coração. O que Cristo sofreu por você foi um peso de uma ira eterna. Não é possível que você deixe de ser agradecido a Deus nessa pandemia. Oh, meu irmão, seja agradecido ao Senhor. Nunca ninguém te amou como Ele. Nunca ninguém cuidou de você como Ele cuida. Eu disse a vocês na semana passada que na outra semana anterior, eu assisti um documentário inteiro da Segunda Guerra Mundial. E nós, irmãos, muitas pessoas dentre nós estão desesperadas da pandemia. A Segunda Guerra Mundial foi um terror, amados amigos e irmãos. Cidades inteiras bombardeadas, milhões de pessoas morrendo, judeus e inimigos do nazismo sendo levados a campos de concentração, sendo mortos em câmaras de gás, sendo assassinados porque não comiam direito, e se deprimiam e queriam morrer, e alguns até sua própria vida tiravam. 2 cidades da Segunda Guerra Mundial foram destruídas com a bomba atômica, que era a mais nova arma da época, que desolou tudo que estava próximo. Será que a pandemia que você está enfrentando se compara ao que muitos cristãos enfrentaram na Segunda Guerra Mundial? Faça-me o favor, pare de reclamar do Senhor. Porque você não merece nada do que tem. Você só tem porque Deus te ama e te deu de graça. Então seja mais agradecido. Louve ao Senhor. Agradeça pela salvação, pelo perdão de pecados, pela justificação, pela vida eterna, pela adoção, pela bênção do Senhor que está ao seu lado, que nunca te deixará, jamais te abandonará. Seja mais agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Uau, pastor, já acabou, né? Acabou não. Qual é um outro imperativo de uma vida abençoada? Próximo imperativo de uma vida abençoada é: confie no Senhor. Confie no Senhor. Versículo 10 diz assim:
um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Eu acho isso aqui maravilhoso, irmão. 1 contra 1000. E diz que o 1 vai ganhar. Louvado seja Deus. Quando Deus está conosco, 1000 podem vir contra nós. Você se lembra de Sansão? Que com uma queixada de um animal, matou 1000 homens, amado irmão, numa batalha. Você lembra que a Bíblia diz de um dos valentes de Davi, José Bibasebete, ele tomou a sua lança e brandiu contra 800 e os matou. Era um de lá, um de cá, outro de cá, era outro para trás, outro para frente. 800, irmãos. É só ação de Deus. 1 contra 800. Não tem outra explicação. Mas o Senhor disse que quando você anda com Ele, quando você obedece a palavra dEle, quando você agradece a Ele, podem vir 1000 contra você. Aqui diz o texto, um só dentre vós perseguirá 1000. Pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Um com Deus é maioria. Se Deus luta contra você, meu irmão, é como diz o salmista no Salmo 27, não temerei a milhares de pessoas que se acampem contra mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Quando meus opressores, meus inimigos se levantam contra mim, eles que tropeçam e caem. Ainda que estoure contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Se Deus deu Cristo na cruz por você, se Ele já deu o que Ele tinha de melhor, se Cristo ressuscitou, se Ele deu o seu Espírito à igreja, se Ele te deu a vida eterna, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você nessa dificuldade? Então entenda que a vontade dEle para a sua vida vai ser boa, perfeita e agradável. E ainda que você não entenda muito bem o que está acontecendo, Ele promete te conduzir em triunfo. E Ele promete estar ao teu lado sempre. E Ele promete lutar as tuas batalhas. Então, meu irmão, faça como diz Provérbios capítulo 3, confia em Deus de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Que você seja um homem que crê, que você creia na obra de Jesus em seu lugar, que você creia no cuidado de Deus a cada dia, que você faça como William Carey, o pai das missões modernas, espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Que você entenda que sem fé é impossível agradar a Deus, e que Deus costuma usar aqueles que creem nele, creem no seu poder, e creem na sua palavra. Que Deus levante em nossa igreja homens e mulheres de fé. Que Deus levante em nosso meio aqueles que se levantem um só para vencer a 1000. Porque Deus estará ao nosso lado e Ele nos abençoará. Confie no Evangelho, confie na graça de Deus, em sua bondade, em sua palavra. Confie que Ele vai cuidar de você em toda e qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, será que há mais algum imperativo de uma vida abençoada? Só mais um, querido. Mas primeiro nós temos que nos lembrar os que nós ouvimos. O primeiro foi, obedeça ao Senhor. O segundo foi, fuja da idolatria. O terceiro foi, apegue-se ao Senhor. O quarto, querido amigo e irmão, foi, agradeça ao Senhor. O quinto foi aqui, conforme diz o texto, confie no Senhor. Mas em último lugar, o texto diz, ame ao Senhor. O último imperativo de uma vida abençoada é, ame ao Senhor. Uau! Já preguei tudo isso em menos de meia hora. Vamos lá? O versículo de número 11 diz, portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor, vosso Deus. Você ama o Senhor, meu amado amigo e irmão? O grande desafio de Satanás contra Deus na vida de Jó foi que Satanás disse a Deus que era impossível que o homem o amasse por quem ele é, que o homem só o amava enquanto não tinha problemas, que quando ele enfrentasse problemas ele deixaria de amar a Deus.
Mas se você entende o grande amor que Cristo teve por você, você fará isso que o texto diz. O texto diz: empenhe-se em guardar a sua alma, guarde o seu coração para Cristo Jesus. Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mas o texto diz mais aqui, ele diz a nós: para amardes o Senhor vosso Deus. O mandamento de Deuteronômio 6,5 é claro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. O amor a Deus envolve o nosso intelecto, irmão, envolve o nosso pensamento. O amor a Deus envolve as nossas emoções, envolve o nosso sentimento. Mas o amor a Deus envolve as nossas atitudes, envolve as nossas palavras, a nossa pregação, o nosso ensinamento. Que você, meu querido amigo e irmão, ame a Deus com o seu intelecto. Use a sua mente e a sua cabeça para glorificar a Deus. Jovem, você que estuda no colégio ou na universidade, quando se sentar para ler um livro, entenda que você está lendo aquele livro porque você ama a Deus. E você quer adquirir conhecimento, porque todo conhecimento vem do seu Deus. E você quer conhecer a Ele e as suas maravilhas. Use o seu intelecto, pense para a glória de Deus. Pessoas que pensaram para a glória de Deus foram muito úteis em toda a história da humanidade. Mas ame o Senhor com o seu coração. Quando você ama uma jovem, você canta para ela, você escreve cartas. Isso era na minha época. Hoje você manda mensagens no WhatsApp, você manda um Twitter, você manda uma mensagem no Instagram, você manda algo no Face, você manda um presente. Esses dias lá em casa, eu parei com o violão e cantei um pouco para os meninos algumas músicas em serenata que eu fazia para a mãe deles. Eles ficaram assim: papai, o senhor cantava na janela, a Dani, né, principalmente. Eu falei: pois é, isso é coisa de outra época. Mas quando a gente ama, a gente quer expressar o nosso amor. Portanto, meu irmão, quando você ama a Deus, expresse o seu amor a Deus, louve-o, cante para Ele. Deus gosta que você cante para Ele. Mais de uma vez Ele diz na sua palavra: cantai ao Senhor, adorai ao Senhor. É bíblico. Adore ao Senhor, cante para Ele, expresse o seu amor com todo o seu coração. Mas nas suas atitudes, viva uma vida piedosa, viva uma vida que glorifica a Deus. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Se você amar ao Senhor, você terá a bênção de conhecer mais a Deus Pai, conhecerá mais a Deus Filho, o amará a ponto de querer ler a sua palavra e ouvir tudo aquilo que Ele tem para falar para você. E lendo a sua palavra, o seu coração vai ser transformado, você vai ser moldado à imagem de Cristo, vai ser mais parecido com Ele, e terá uma vida abençoada, e viverá para a glória de Deus. Hoje nós aprendemos aqui os imperativos de uma vida abençoada. Você se lembra quais são? O primeiro foi: obedeça ao Senhor. O segundo foi: fuja da idolatria. O terceiro foi: apegue-se ao Senhor. O quarto foi: agradeça ao Senhor. O quinto foi: confie no Senhor. E o sexto e o último foi qual, meu irmão? Ame ao Senhor. Obedeça esses mandamentos. Não para ser salvo, porque Cristo já te salvou, mas porque você é salvo. Obedeça esses imperativos, e sua vida será uma bênção onde você está plantado, na sua casa, nesta igreja, nesta cidade e onde você estiver. Que Deus te abençoe, que você obedeça com alegria estes imperativos de uma vida abençoada. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.